Você já parou para se perguntar por que alguns homens saem do nada e constroem impérios, enquanto outros, mesmo com tudo nas mãos, mal conseguem sobreviver? Por que alguns vencem enquanto outros desistem? Não é sorte, não é o acaso e definitivamente não é o destino. É mentalidade. Jim Rohn dizia: trabalhe mais em você do que no seu trabalho, porque quem você se torna é muito mais importante do que o que você faz. E se você quer uma vida extraordinária, precisa cultivar algo extraordinário dentro de si. Essa é a primeira regra para ter uma mente milionária. Assuma responsabilidade total por sua vida. Não importa o que fizeram com você, não importa onde você nasceu, o quanto te rejeitaram ou o quanto foi difícil. O que importa é o que você faz com isso. Homens como Lincoln, que nasceu na pobreza e perdeu diversas eleições antes de se tornar um dos maiores presidentes da história, entenderam isso. Homens como Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada, entenderam isso. Eles não esperaram, eles decidiram. E a decisão que muda tudo é essa: eu sou o responsável. Responsável pelo que sinto, pelo que penso, pelo que faço. Enquanto você apontar o dedo para fora, estará entregando seu poder. Mas quando você traz tudo para dentro, quando você diz, sou eu quem crio a minha realidade, algo desperta, algo explode dentro de você, uma fome, uma urgência, uma chama inextinguível. E é aí que entra a segunda regra da mente milionária: cultive uma visão clara e poderosa do futuro. Você não pode acertar um alvo que não enxerga. Você não pode chegar a lugar nenhum se não sabe para onde está indo. Jim Rohn dizia: se você não desenhar seu próprio plano de vida, é provável que você caia no plano de outra pessoa. E adivinha o que eles planejaram para você? Não muito. Pense como Walt Disney. Antes de existir qualquer castelo, qualquer parque, qualquer animação, ele viu tudo na mente dele. Ele carregava a visão de um mundo mágico, onde tudo era possível. As pessoas riram, disseram que era infantil, bobo, impossível. Mas ele acreditou, com uma clareza tão profunda que nada poderia detê-lo. A mente milionária enxerga além das circunstâncias. Ela visualiza, sente e constrói, antes que qualquer um veja. É isso que te move quando o caminho fica difícil. Porque vai ficar, vai doer, vai cansar, vai parecer que nada está acontecendo. Mas se a sua visão for mais forte que o seu cansaço, você continua. Se ela for mais viva do que suas desculpas, você persiste. E é aí, nesse campo invisível entre a fé e a realidade, que as grandes transformações acontecem. Mas visão sem ação é só fantasia. É por isso que a terceira regra da mente milionária é disciplina diária e inegociável. Você quer resultados extraordinários? Então precisa de hábitos extraordinários. Você quer vencer como os gigantes? Então precisa agir como eles agem, mesmo quando ninguém está olhando. Jim Rohn dizia: o sucesso é fazer coisas simples repetidamente ao longo do tempo. Não é glamour, é consistência. Não é sorte, é disciplina. Enquanto outros dormem, você lê. Enquanto outros procrastinam, você avança. Enquanto outros buscam distração, você busca direção. Henry Ford foi rejeitado por investidores, ridicularizado pela indústria, sabotado por concorrentes. Mas ele apareceu todos os dias, com a mesma obsessão por eficiência, por melhoria, por grandeza. Porque ele sabia: o que você faz em silêncio ecoa em público. Cada manhã em que você acorda antes do mundo. Cada escolha que você faz quando ninguém está vendo. Cada não que você diz ao conforto. Tudo isso é depósito. Tudo isso é tijolo. Tudo isso é construção invisível da sua própria revolução. E para manter essa disciplina viva, você precisa de algo mais profundo que motivação. Você precisa de propósito. A motivação te leva até a metade do caminho, mas é o propósito que te faz continuar quando tudo grita para você desistir. Andrew Carnegie, o magnata do aço, não ficou bilionário porque queria dinheiro. Ele queria construir, deixar um legado, criar uma fundação que mudasse vidas. E é por isso que ele persistiu quando as fábricas queimaram, quando os sócios traíram, quando o governo ameaçou. O propósito dele era maior que o caos. E você precisa encontrar o seu. Não é só sobre ter, é sobre ser. Não é só sobre conquistar,
é sobre transformar. Quando você descobre por que nasceu, o mundo nunca mais consegue te parar. Porque você começa a jogar num nível onde a dor não paralisa, onde a dúvida não consome, onde o medo vira degrau. E falando em medo, ele vai estar sempre lá. A diferença é o que você faz com ele. A mente milionária não ignora o medo, ela o transforma. Jim Rohn ensinava: não deseje que seja mais fácil, deseje que você seja melhor. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. Thomas Edison poderia ter desistido na 500ª tentativa, ou na 999A, mas não. Ele dizia: eu não falhei 1000 vezes, eu apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Essa é a mentalidade. É você encarar o fracasso como parte do processo. É entender que errar é progresso. É cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, até que levantar se torne o seu padrão. Enquanto a maioria desiste no segundo não, você diz: me dá mais um. Porque você sabe, quanto mais você é testado, mais preparado você fica. E quanto mais preparado você fica, mais inabalável você se torna. Mas não basta ser corajoso, é preciso ser adaptável. O mundo muda, a economia muda, as regras mudam, e quem não muda morre. Darwin já dizia: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. É o que melhor se adapta. Você pode ter as melhores ideias, mas se não tiver flexibilidade para aprender, evoluir, recalcular a rota, você vai ficar para trás. Veja a história de Steve Jobs. Ele foi expulso da própria empresa, humilhado publicamente, poderia ter sumido, mas não. Ele se reinventou, criou a Pixar, voltou para a Apple e mudou o mundo com um telefone no bolso. Porque os grandes não se agarram ao orgulho, eles se agarram à visão. A mente milionária é feita de convicções profundas, mas ego leve. Ela é firme no propósito, mas fluida na execução. Ela entende que não existe caminho fixo para um destino grandioso. Às vezes, a trilha desaparece, e é você quem tem que abrir o mato com a própria mão. E para abrir esse mato, para cortar esses espinhos, você vai precisar de uma ferramenta poderosa chamada resiliência. Resiliência é a arte de continuar, mesmo quando tudo está desmoronando. É a habilidade de suportar pressão sem perder a direção. Jim Rohn dizia: não deseje menos problemas, deseje mais habilidades. A vida vai te testar, vai te pressionar, vai tentar te quebrar. E você vai ter duas opções: se encolher ou crescer. Quando a dor apertar, lembre de Mandela, 27 anos preso. Saiu sem rancor, liderou uma nação. Lembre de Oprah, abusada na infância. Hoje uma das mulheres mais influentes do planeta. Você pode carregar o peso, ou pode transformá-lo em combustível. A mente milionária transforma pancada em impulso, transforma trauma em propósito, transforma desespero em disciplina. E quanto mais forte a tempestade, mais firme fica o seu alicerce. Mas até os mais resilientes precisam de uma bússola. E essa bússola é a gratidão. Não aquela gratidão passiva, superficial, de quem aceita tudo, mas a gratidão consciente, ativa, de quem escolhe enxergar o que há de valioso, mesmo no meio do caos. Jim Rohn dizia: aprenda a ser grato por aquilo que você já tem, enquanto persegue tudo aquilo que deseja. Gratidão não é se conformar, é se fortalecer. É olhar para trás e dizer: eu vim de longe. É olhar para o presente e reconhecer: eu tenho mais do que ontem. É olhar para o futuro e declarar: ainda não cheguei, mas estou no caminho. A mente milionária cultiva essa perspectiva. Porque a gratidão não te paralisa, ela te impulsiona. Ela te tira do modo vítima e te coloca no modo criador. Ela transforma cada dia em um degrau, cada dificuldade em aprendizado, cada conquista em celebração silenciosa. E falando em aprendizado, nunca se esqueça disso. Você é eterno aprendiz. Quanto mais você sabe, mais percebe que sabe pouco. A mente milionária é humilde diante do conhecimento. Ela está sempre ouvindo, sempre lendo, sempre questionando. Jim Rohn dizia: educação formal vai te dar um meio de vida, autoconhecimento vai te dar uma fortuna. E é verdade.
Porque a verdadeira riqueza não está nos bolsos, está na mente. Não está no que você compra, mas no que você entende. É por isso que os maiores do mundo, Musk, Bezos, Gates, ainda estudam, ainda leem, ainda investigam. Eles sabem, o jogo muda o tempo todo. E se você não estiver crescendo, está morrendo. Aprenda com tudo. Com os erros, com os acertos, com as perdas, com os mestres, com os inimigos. Porque cada pessoa que cruza seu caminho tem algo para te ensinar. E quando você assume essa postura de aprendiz eterno, a vida se torna uma sala de aula infinita e o mundo, sua universidade. E agora que você entende responsabilidade, visão, disciplina, propósito, coragem, adaptabilidade, resiliência, gratidão e aprendizado, resta uma coisa. Haja mesmo sem garantias. Haja mesmo com medo. Haja mesmo quando ninguém acredita. A mente milionária não espera permissão. Ela não precisa de aplausos. Ela não busca aprovação. Ela simplesmente faz. Jim Rohn dizia: se você realmente quiser fazer algo, encontrará um caminho. Se não quiser, encontrará uma desculpa. E o mundo está cheio de desculpas. Cheio de justificativas bonitas para uma vida medíocre. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu para deixar marca, para romper ciclos, para provar que dá. Então pare de esperar o momento perfeito. Ele não vem. O que existe é o agora. É o incômodo. É a faísca que está queimando no fundo do seu peito pedindo por mais. Ouça isso. E quando você agir, algo muda. O universo responde. Portas se abrem, pessoas aparecem. Recursos se alinham. Porque quando você entra em movimento com fé, com clareza, com propósito, você se conecta a uma força invisível que te empurra para frente. E essa força tem nome. Ela se chama consciência desperta. Ela se chama vontade inquebrantável. Ela se chama mente milionária. Você é capaz. Você está pronto. Tudo o que você precisa está aí dentro. Agora levanta e construa a vida que você nasceu para viver.